Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero ler a palavra de Deus e, através dessa leitura, trazer uma pequena reflexão para os irmãos, para que todos nós possamos ser edificados através da Santa Palavra de Deus. A gente vai ler uma palavra que está em 1 Samuel, capítulo 30, versículo a partir do 3. E vamos meditar um pouco a respeito desse texto. Diz a palavra do Senhor: Davi e seus homens vieram à cidade e ei-la queimada, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas foram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Aionã e Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Davi, ele estava passando, meus irmãos, por uma nova e grande provação. Suas atitudes determinariam se ele seria aprovado pelo Senhor ou não. O reinado de Davi estava em guerra e foi surpreendido com um ataque sutil e inesperado. A cidade de Ziclag foi invadida pelos amalequitas e destruída a fogo, além de toda baderna promovida na cidade. Os inimigos raptaram as mulheres e os filhos dos soldados, enquanto estavam em outra batalha. Então, ao chegarem a Ziclag, quando Davi chegou da guerra, já Davi estava ocupado numa guerra com os seus soldados, e quando eles chegaram na cidade, eles encontraram a cidade totalmente destruída com fogo, e aí viram que também as suas mulheres e os seus filhos e suas filhas tinham sido levadas como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças para chorar. Então a gente vê aqui que Davi foi surpreendido enquanto estava realizando uma guerra. Os seus inimigos, os amalequitas, entraram na cidade de Davi, e naquela cidade de Ziclag, os inimigos levaram as suas esposas, levaram seus filhos, ali eles levaram seus despojos e também tocaram fogo ali em toda aquela cidade. Então existem momentos na nossa vida em que estamos lutando contra o inimigo e muitas vezes somos surpreendidos por um ataque inesperado e muitas vezes pior ainda, contra a saúde de nossas esposas, contra a nossa própria saúde, contra nossos filhos, contra percas de bens, Então, quando Davi viu, que acontecer à sua família e às famílias dos soldados, ele não ficou parado. Então, quando ele viu tudo isso, ele agiu prontamente. Todos queriam apedrejá-lo, todos estavam ali culpando Davi por aquele momento, que iam apedrejar o próprio rei Davi. E muitas vezes nós somos às vezes pegos de surpresa e queremos tomar uma atitude humanista, queremos tomar uma atitude imediatista. Então ali os soldados não pensaram, os soldados agiram ali pela própria força
da sua natureza, se revoltaram ali contra o rei Davi, e ali eles queriam tomar uma atitude humana, uma atitude imediatista. Então saibam que as atitudes simplesmente humanas não, na verdade, resolvem nada. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque Davi teve controle emocional, Davi teve sabedoria para tomar a melhor atitude que um homem deve tomar quando está passando por uma situação difícil. Vamos ver aqui no versículo 6 o que foi que Davi fez. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Veja só o que foi que Davi fez. Porém, Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente aprende na palavra de Deus com esses grandes homens e mulheres de Deus que fizeram coisas que fica o legado e fica o exemplo para que cada um de nós, quando tivermos as nossas dificuldades, nós também tomarmos a atitude de buscar o Senhor. Então aqui a Bíblia diz que Davi buscou ao Senhor e se fortaleceu nele, ainda que os seus olhos, meus irmãos, estiver vendo só perdas, a gente deve, porém, fortalecer-se no Senhor. Davi recebeu uma injeção de ânimo da parte de Deus, porque ele se fortaleceu, ele buscou ao Senhor. O que é que diz o Salmo 46 a partir do versículo 1? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Então a gente vê que Davi buscou a Deus, sabendo que Deus era o seu refúgio, sabendo que Deus era a sua fortaleza. Então você veja só que ainda que tudo pareça, muitas vezes tudo que pareça ser perdido, a gente não deve se desesperar, a gente deve se fortalecer no Senhor. O apóstolo Paulo escreveu aos Efésios porque inúmeras vezes viveu esta experiência de precisar buscar no Senhor. A palavra do Senhor diz em Efésios 6,10: quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Fortaleçam-se no Senhor. É isso que o Senhor pede que a gente possa fazer. E no seu forte poder. Faça isso e você verá e você será fortalecido pelo Senhor. Como o apóstolo Paulo, você vai declarar, mas o Senhor permanece vivo eternamente. Deus é o Deus que socorre a todo aquele que se refugia nele. Aqui a gente vê uma outra atitude. Davi buscou ao Senhor. A Bíblia diz que nós devemos buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Enquanto Davi via ali aquela cidade toda devastada, toda queimada, ali as suas esposas, ali as esposas dos soldados, os despojos serem levados pelo inimigo, Davi, ele toma a atitude de se refugiar, a atitude de buscar em Deus a solução para a sua vida. E aí a gente observa, na palavra de Deus, a gente observa que Davi, ele tomou uma atitude. Diz aqui a palavra do Senhor, no versículo 11. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi e deram-lhe pão e comeu e deram-lhe de beber água. A gente observa que Davi, ele faz uma pergunta a Deus. Ele vai a Deus, se refugia no Senhor, busca no Senhor e ele pergunta a Deus o que ele deve fazer, se ele vai ou não reaver a sua família de volta. Olha o que diz aqui no versículo 8. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu este bando?
Alcançá-lo-ei, respondeu-lhe o Senhor, persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo liberarás. Então, Davi, ele não teve uma atitude dele própria, ele não buscou naqueles homens que estavam ali chorando algum tipo de solução ou nem outro tipo de recurso. Ele buscou em Deus o que ele devia fazer, se ele devia perseguir o bando, se ele devia ir atrás, e Deus disse a Davi, vai, porque certamente você pegará a sua família de volta. Veja o que diz a palavra do Senhor aqui, repetindo no versículo 8. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi, e deram-lhe pão, e comeu, e deram-lhe de beber água. Porque esse homem era um dos amalequitas que tinha adoecido na estrada, e ali o seu senhor o abandonou, e Deus providenciou que esse homem ficasse na beira da estrada para poder Davi ter como dialogar com ele e ele dizer quem tinha levado as esposas de Davi e os filhos dos soldados. Então a Bíblia diz aqui que Davi então buscou ao Senhor. Muitas vezes nós queremos tomar uma atitude da nossa própria consciência, do nosso próprio achismo. Às vezes a gente, por exemplo, um empréstimo, quer fazer um empréstimo, faz um empréstimo e pega um dinheiro emprestado com a agiota, toma uma atitude precipitada, muitas vezes, e fica na mão de pessoas pagando juros altíssimos. Às vezes a gente tem a vontade de vender ou de comprar um bem e a gente muitas vezes troca as mãos pelos pés, vende ou compra algo que não seja da vontade de Deus. Muitas vezes a gente quer tirar daqui e colocar da acolá. Então, o que é que a gente deve fazer? A gente, para tomar uma atitude, para não ser precipitado, a gente deve buscar a Deus se realmente nós devemos fazer aquilo ou não. Davi buscou na fonte certa a solução para o seu problema, ao contrário de muitas pessoas que em momentos muitas vezes difíceis agem pelas próprias forças e o resultado geralmente é desastroso. A Bíblia diz que o ladrão veio tão somente para roubar, para matar e para destruir, mas Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. Então Davi perguntou ao Senhor se deveria ir atrás do bando. E Deus disse a ele que ele iria atrás do bando, que ele iria encontrar novamente as suas famílias e que ele ia sair vitorioso. Então, buscar ao Senhor, continuar sendo o melhor, buscar ao Senhor, continua, meus irmãos, sendo o melhor caminho para obtermos respostas e soluções para os problemas que constantemente enfrentamos na nossa caminhada. Então façamos como Davi, busquemos a Deus que tem resposta para nos dar, que tem poder para mudar a situação. Davi, em quase todas as batalhas que empreendia, consultava a Deus e obedecia ao que Deus orientava a Davi. Então Deus, ele sempre está à nossa disposição, basta que a gente esteja à disposição também para receber o amor, o afeto, o carinho de Deus para as nossas vidas. A gente observa aqui que Davi, ele identificou o inimigo causador daquela tragédia. A gente observa aqui, a partir do versículo 13, eu quero ler aqui para os irmãos, como foi que Davi identificou o inimigo. Então lhe perguntou Davi, de quem és tu e de onde vens? Que é justamente o moço que tinha adoecido, ficado na estrada, providenciado pelo próprio Deus, para que Davi então pudessem descobrir quem eram os seus inimigos e pudessem ir atrás de suas esposas e das mulheres dos soldados. Respondeu o moço egípcio,
seu servo, sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui, porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos Queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Calebe, e puseram fogo em Ziclag. Disse-lhe Davi: poderias descendo guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe: juro-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. Então você veja que aquele homem era do bando dos que tinham invadido a cidade de Davi, a cidade de Ziclag, e tinha sequestrado toda a sua família. Então Davi não tomou a atitude precipitada de matar aquele servo do seu inimigo. Pelo contrário, eles deram água, deram pão, eles deram figos, e aí quando ele recobrou toda a consciência, então Davi teve um diálogo com ele, e Davi pediu para que ele pudesse então explicar a Davi o que realmente, aonde realmente eles se encontravam. Então Davi perguntou a ele e ele respondeu a Davi. Então, muitas vezes, meus amados irmãos, nós queremos tomar uma atitude precipitada, né? E a gente deve não tomar atitude precipitada, mas a gente deve buscar em Deus a solução para os nossos problemas, em nome de Jesus Cristo. Nosso inimigo não tem, na verdade, Satanás, ele não tem nenhuma solidariedade, não é? Ele não tem de maneira nenhuma nem uma situação de pena e de misericórdia para conosco, mas o inimigo de nossas almas, ele vive buscando uma situação em que nos pegue desprotegido e então faça um mal a cada um de nós, não é? A gente vê aqui no versículo 9 que Davi, ele não desistiu, pelo contrário, Davi, ele agiu. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Davi não desistiu, foi à batalha, perseguiu os inimigos, obedecendo ao Senhor. Davi seguiu na direção indicada por Deus, porque não adiantava ouvir Deus falar e não seguir as orientações. A provação da vossa fé, uma vez ela confirmada, produz perseverança. Então, o resultado foi que nada e nem ninguém lhe faltou. Tudo foi restituído, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto tinha tomado, tudo Davi tornou a trazer. Deus vai restituir tudo que o inimigo tomou de você. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Então, toda a família de Davi, todos os filhos, né, a esposa, os desposos, a riqueza, os animais, tudo que foi roubado da cidade de Ziclag, da cidade de Davi, foi devolvido novamente, né? Então, quando você se posiciona, fortalecendo-se no Senhor, buscando ao Senhor, identificando o inimigo de nossas vidas, né? Então, quando a gente vai até Deus, a gente recebe a sabedoria vinda do próprio Deus. O próprio Deus diz: quem quiser sabedoria, busque deliberadamente. Então, que Deus esteja nos abençoando, que possamos, assim como Davi, não tomar atitudes precipitadas, não tomar nenhuma atitude imediatista, humanista,
mas tomaram atitudes vindas diretamente do Senhor. Davi, quando estava numa situação em que os próprios soldados se revoltaram com Davi, querendo apedrejá-lo, Davi buscou orientação no Senhor, se ele iria ou não até onde estavam os inimigos e se ele novamente resgataria as suas famílias, os seus desposos, os seus animais, os seus filhos. E Deus orientou Davi. Então, que Deus oriente a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Quero fazer uma oração com você. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo seja com cada um dos irmãos. Que possamos, meu Deus, nesse tempo de pandemia, ser fortalecidos no Senhor. Que o Senhor abençoe cada um dos irmãos em suas casas e que possamos em breve nos ver para matarmos as nossas saudades e voltarmos à nossa rotina normal. Que o Senhor tenha misericórdia de nossos pecados, que o Senhor nos perdoe. É o que eu te oro, em nome de Jesus. Amém e amém.